Já dos estúdios ele, André Moura, ex-deputado, que representa o escritório do Rio de Janeiro em Brasília e tem muita informação para a gente. Vamos à entrevista? Entrevista. André Moura já nos estúdios da Rio. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, deputado. A gente mantém o cargo, você sabe que o último cargo é para dar sorte. Não, isso sempre, isso sempre se mantém, né? O último cargo pelo qual o político passou, o cidadão passou. Fica essa denominação, né? Então vamos lá. Se fosse governador, seria o eterno governador, mas por enquanto... Por enquanto, André já falou aí, governador por enquanto, porque tem pretensão por aí, já comecei, André deu a deixa, hein? Eu vou começar falando disso, porque a gente está acompanhando, naturalmente, o processo político em Sergipe. Aí todo mundo diz, não, mas em fase de pandemia se falar de política, mas não tem jeito. Lamentavelmente, a gente precisa estar com as coisas sendo tratadas. Você não vai deixar para tratar da política em cima da hora, lá em 2022. De qualquer forma, mesmo que de forma mais simples, os políticos estão conversando aqui e acolá uns com os outros, né? E eu estou vendo o senhor conversando com muita gente, né? E eu estou querendo saber, querendo entender o que está passando nessa cabeça pensante, né, de política, 24 horas pensando em política, a gente sabe disso. Para 2022, o senhor está querendo ser candidato majoritário, isso aí, quero crer, é um negócio que passa por sua cabeça, mas está conversando com pessoas muito diferentes, né? Bom dia, André, e aí? Essa pluralidade de conversas quer dizer o quê? Isso é bom ou é ruim conversar com muitas pessoas diferentes, né? Ou é uma estratégia? Bom dia André, bom dia Priscila. Primeiro dizer da minha alegria de estar aqui no seu programa mais uma vez, na Casa Nova, né? No estúdio novo aí, na Casa Nova, de parabéns. Eu já tive a oportunidade semana passada de vir aqui conhecer e realmente parabéns mais uma vez à Rio FM. E conversar é sempre bom, né, Priscila? Conversar é sempre bom, dialogar faz parte da política, né? Desde que seja um diálogo respeitoso e dentro daquilo que a gente entende que é possível construir, né, alianças. Então, dialogar, nós estamos conversando, como bem disse André, nesse momento é um momento ainda de um processo político mais lento, até por conta da pandemia, né? Isso não é só aqui em Sergipe, é em todo o Brasil, em Brasília, no Rio de Janeiro. Eu até brinco que aqui em Sergipe é um processo até, apesar de ser mais lento do que o de sempre, mas é mais acelerado do que, em outros por estados. Exemplo, nos estados do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro mesmo a coisa está mais devagar, quase. Muito mais devagar. No Rio de Janeiro, por incrível que pareça, lógico, você sabe ali, quem está no meio político sabe mais ou menos quem são os nomes, né, que podem formar a chapa majoritária no próximo ano, mas não há nenhum processo ainda deflagrado de negociação, de diálogo. Ainda não há, essa é a verdade. Aqui em Sergipe, apesar da pandemia, existe e todo mundo conversando, que é normal nesse momento. E nós estamos fazendo esse processo também de dialogar, de conversar, que é importante, né, para que a gente possa entender o xadrez da política, né, do tabuleiro do xadrez da política aqui em Sergipe. Não há nenhuma definição, lógico, não há nenhuma definição. Nesse momento a gente está fazendo um trabalho para fortalecimento, né, dos partidos, né, que a gente ajuda aqui em Sergipe, que a gente trabalha aqui em Sergipe. O senhor está cuidando de quantos partidos aqui em Sergipe? Não, só de dois. De dois. Do PSC, que é o partido que eu continuo, né, ainda afiliado. O ainda, porque realmente eu não sei se eu permaneço no PSC ou se mais na frente a gente vai migrar para o PSL. Mas a gente trabalha hoje os dois partidos, o PSC e o PSL. Ainda, André, de certa maneira, aguardando essa definição que iniciou um processo, né, de reforma política no Congresso Nacional. Foi criada uma comissão especial que tem a deputada Renata Abreu como relatora, que é a deputada do Podemos. Isso. Deputada Renata Abreu, há cerca de 15 dias atrás eu conversei com ela e ela me disse que vai apresentar um relatório, ela é relatora, vai apresentar um relatório, pelo menos foi o que ela me disse há 15 dias atrás, um relatório, né, com a possibilidade do voto majoritário do distritão, né, que é aquele onde o processo eleitoral onde os mais votados estão eleitos, né, são
8 vagas na Câmara Federal, 24 na Assembleia Legislativa, os 24 deputados estaduais, 18 federais mais derrotados. Esse é um sonho de alguns, mas tem outros que não pensam assim, né? Tem outros que não pensam assim, mas eu estou dizendo assim, foi a minha conversa com a relatora da Comissão Especial da Reforma Política, a deputada Renata Abreu, do Podemos, que é presidente nacional, inclusive, do partido, do Podemos, e que ela vai apresentar o relatório. Por exemplo, o senhor acha mais justo dessa forma? Eu acho, viu, André? Veja, o ideal é que nós tivéssemos aqui no país, aqui no Brasil, mais na frente, ainda não há como você ter essa formatação, no momento no país, o modelo do distrital misto, não é? Mas, infelizmente, o desenho geográfico do país, a forma federativa do Brasil, é muito difícil isso. É diferente, por exemplo, nos Estados Unidos. Você imagine que se você tivesse o voto distrital misto, você teria de 8 vagas na Câmara Federal, 4 seria pelos mais votados no Estado e 4 seria pelos distritos. Mas como é que você ia dividir os distritos, por exemplo, no estado como o Sergipe, que é um estado territorialmente pequeno? Para você definir essas vagas, não seria uma definição fácil. Você teria uma vaga, por exemplo, sei lá, para a região metropolitana, uma vaga para o Centro-Sul, e ainda a mentalidade, a formatação do nosso parlamento, ia transformar esse parlamentar em uma espécie de um vereador federal, porque ele iria cuidar das questões da sua região, e um estado como o Sergipe, que só tem 8 parlamentares, isso ficaria muito enfraquecido. Quando você tem um estado como São Paulo, por exemplo, você tem 70 parlamentares, que você tem 35 eleitos por todo o estado de São Paulo e 35 eleitos por regiões, você tem uma representatividade forte defendendo o estado. Mas num estado como Sergipe, Rondônia, Roraima, o Amapá, 12 dos nossos estados tem apenas 8 representantes, 8 deputados federais, você já ia tornar essa força do estado ainda menor. Porque a nossa força, não é? Em um estado como o Sergipe, são apenas 8 parlamentares. Quando você discute debate com São Paulo, por exemplo, que são 70, verdade. Rio de Janeiro, que são 49, Minas, que são 54, você já é uma disputa. Você chega enfraquecido. Chega enfraquecido. Imagine quando você tiver somente 4 em 12 estados, hoje nós temos 12 estados da federação com apenas 8 representantes. Se você tiver 4 que vai discutir somente as questões a nível de estado, porque os outros 4 vai discutir a questão da sua região apenas. Quer dizer, você deixa esse estado, de certa maneira, enfraquecido nesse processo de discussão, de um processo que já somos enfraquecidos, a verdade é essa, quando você tem apenas 8 representantes e você disputa com 70. Você imagine... O poder de fala já é menor, né, assim, de projeção, mas a gente, graças a Deus, tem tido alguns nomes com destaque. O senhor teve uma passagem importante, né, em Brasília como deputado federal, né, André Barros? A gente sempre comenta aqui. Hoje a gente tem bons nomes também, como tem o senador Rogério Carvalho, Alessandro Vieira. Então a gente tem, né? No Senado é mais fácil, né? Porque são o quantitativo é menor, é verdade. No Senado são 3 por estado. Mas o que eu quero dizer... Todo mundo ali, todos os estados têm o mesmo número. Vou dar só um exemplo, viu, André? Essa semana... Agora na Câmara, eu vou dizer, em 513. Achata você muito, virar líder é complicado, né? Vou dar só um exemplo, viu, André? É por isso que algumas pessoas dizem, deixa eu dar nó em pingo de éter. Eu vou dar... não é fácil dar nó em pingo de éter, né? Mas eu vou dar só um exemplo. Semana passada eu estava conversando com o deputado Aguinaldo Ribeiro, que é o relator da reforma tributária, que agora o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, definiu como prioridade. São as 2 matérias prioritárias para esse semestre. Verdade. É a reforma tributária e a reforma administrativa. E eu fui para uma agenda com o deputado Aguinaldo Ribeiro, discutindo a reforma tributária dentro daquilo que nós lá no Rio de Janeiro definimos como prioridade para a reforma tributária, André. Por exemplo? Por exemplo, o Rio de Janeiro defende alguns pontos da reforma tributária. O Rio de Janeiro é contra, por exemplo, o pagamento do imposto no destino. O Rio de Janeiro defende que o pagamento do imposto seja na origem. Sim. E óbvio, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, mesmo porque a gente sabe, André, debate aqui você também muito essa questão de economia. Esses 3 estados detêm, digamos que o PIB nacional. Então eles querem que o imposto seja pago na origem e não no destino. Recebe. E não no destino. E aí eu estava conversando com o deputado Aguinaldo Ribeiro, que é um parlamentar da Paraíba, do estado do Nordeste, que defende pontos diferentes dos estados maiores do Sul e do Sudeste.
E ele me dizendo o quanto é difícil a gente avançar na reforma tributária, e tem razão ele. Se você soma 70 deputados de São Paulo, 54 de Minas e 49 do Rio de Janeiro, são 173 parlamentares, Priscila, em apenas 3 estados. É verdade, é um peso. Você, para aprovar uma PEC, se você tem 173 deputados votando contrário, você já não consegue, praticamente você já não consegue votar uma PEC. Você precisa, você precisa ter 308 votos para votar uma PEC. Se você tem 173 votando contra, só aqui você já tem 481 deputados de 513. Então, é uma representatividade muito forte, uma bancada como Rio, São Paulo e Minas, quando elas se unem em torno de um objetivo comum. Você imagina que 3 estados têm 173 parlamentares. Com poder, verdade. Nós, de Sergipe, como outros estados, como eu já disse aqui, Amapá, Roraima, Rondônia e tantos outros, para formar 173, né? A gente precisa de quantos estados aí votando todo mundo de uma maneira, né? Para ter essa unidade. Para ter essa unidade. Então, por isso que eu, voltando ao assunto, sim, por isso que eu entendo que o voto distrital misto no Brasil, pelo nosso mapa, a nossa geografia é diferente, né? pelo modelo federativo que nós temos, é difícil. E aí, hoje, não é, a casa discute, André, 3 possibilidades. Uma é você manter o sistema atual, e você manter o sistema atual, eles têm uma discussão de você mudar somente e acabar com a questão da sobra. Você manteria o partido tendo que alcançar a legenda dentro do próprio partido, mas acabaria com a maior sobra. Isso, se esse sistema já estivesse valendo, por exemplo, na eleição municipal aqui em Aracaju do ano passado, de 2020, 9 dos 24 deputados, dos 24 vereadores eleitos aqui na nossa capital não estariam na Câmara porque eles se elegeram exatamente o partido tendo a maior sobra. O partido não atingiu o coeficiente, mas teve a maior sobra. Então é uma possibilidade, manter o sistema que hoje está, acabando, não é, com a questão da maior sobra. A outra possibilidade é voltar à coligação, que é muito remota, muito pouca gente dentro do Congresso, pelo menos a informação que eu tenho, né? Apoia isso. E hoje há uma possibilidade que é uma corrente muito forte, que defende o voto distritão, né, que é os mais votados. Então esse é o cenário. E aí, voltando para aquilo que eu estava dizendo, nós que somos dirigentes partidários e que estamos trabalhando na formação das chapas proporcionais, de deputado estadual, deputado federal, ficamos um tanto quanto aguardando essa posição do Congresso Nacional, porque, logicamente, se você tiver uma legislação modificada com o voto distritão, você vai formar os partidos adotando outros critérios. Se for mantido o modelo atual, é uma formação mais difícil, logicamente. Você vai ter que ter um maior número de candidatos para poder atingir o coeficiente, principalmente nas candidaturas de deputado federal. Então, é aguardar essa definição por parte do Congresso, que eu espero que ela ocorra o mais rápido possível. O Congresso tem até outubro para definir, tem que ser um ano antes das eleições, até o início de outubro, mas eu espero que essa definição seja o mais rápido possível para que a gente possa saber como organizar os partidos nos estados. Com certeza, né? E essa necessidade realmente é grande, né? O Brasil precisa de algumas reformas. Em relação à eleição passada, quer dizer, a questão das coligações foi um negócio que muita gente se ressentiu, né, deputado? As coisas que ficaram... Tem gente torcendo, inclusive, para as coligações nos proporcionais voltarem, né? Tem gente que torce para que as coligações retornem, né, nos proporcionais, que eu acho, viu, André? Eu acho injusto você ter, de repente, você vai para uma eleição, vou dar um exemplo aí da eleição de deputado federal em São Paulo. O Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, teve uma votação, né, fantástica, quase 1.800.000 votos. É muito voto. E terminou trazendo gente em São Paulo com 17.000 votos para deputado federal em São Paulo, né? Quer dizer, você termina não respeitando a vontade da maioria. Do povo, Então, se o país ainda não está preparado para o voto distrital, misto, eu acho que o melhor sistema seria o distritão. Você respeitaria a vontade da população, os mais votados estariam eleitos, né? E logicamente que você daria oportunidade a quem verdadeiramente teve voto para estar, seja na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, representando aqueles que elegeram.
Bem, É isso mesmo, estamos ó. conversando com o ex-deputado federal André Moura, André hoje aqui no Moura. programa, fazendo uma análise aí dessa conjuntura política, que não é só Sergipe, né? Envolve os interesses do Brasil, decisões em da Brasília. política brasileira, e Brasília realmente vai, apesar da Covid, vai ter muita movimentação nesse sentido. Mas aqui, localmente, tem muita gente já especulando, né? Uma chapa, né? O senhor como candidato ao Senado, Rogério Carvalho como candidato ao governo, enfim, aí ficam ali, né? Fábio Mitidieri pode ser o vice, pode ir para aqui, para acolá, para federal, joga dessa forma, enfim, onde as principais lideranças, os principais nomes estão sendo lembrados e colocados, de certa forma, num bloco só, para tentar ser uma eleição meio que por WO. O senhor concorda Aí com eu essa... lembro agora, só pegando aí esse gancho do André Barros, eu lembro agora do Clóvis Silveira, em nossa entrevista, dizendo, não tem liderança nenhuma dessas aí que prestem, né? Para mim ele disse, ó, não tem nenhum nome de peso, passou, era Albano, era João, era Deda, quem foi. Agora os que vem aí é só para tapear, viu? É meio radical, mas tudo bem, cada um tem um ponto de Na vista. cabeça dele, esses novos líderes aí são muito fraquinhos, viu? Eu É seu aliado, né? É meu aliado. Por isso que eu fiz Muito amigo, hein? Por isso que eu fiz presidente essa fala, do né? PSC, né? Do diretório de Aracaju. Exatamente. Mas com todo aliado a gente tem que respeitar a opinião. Eu discordo de certa maneira. Eu acho que você já teve em outros momentos aqui uma polarização maior, sabe, Sim, Priscila? sim. Quando você tinha... Ou era fulano ou era cicrano, quando você tinha né? João Alves, Albano, Marcelo Deda, você tinha uma polarização maior. Lógico que hoje não é que você não tenha líderes, tem, hoje, logicamente, tem parlamentares, tem políticos, né, que eles estão exercendo mandato, os que não exercem mandato, que exercem papel de liderança no seu grupo, isso existe aqui. Não existe mais aquela polarização. Você terminava uma eleição e você já dizia, daqui a 4 anos, né? Vai ser fulano. João Alves terminou o mandato dele de governador agora, mas daqui a 4 anos ele já é candidato a governador de novo. Isso. Né? Quem vai enfrentar é João Alves, é Albano, é Marcelo Deda. Você tinha, não é, essa polarização maior na política em Sergipe. Hoje, não é que você não tenha líderes, você tem. Mas você tem digamos que um universo um pouco maior. Tá pulverizado. Né? A gente viu isso até na eleição aqui de Aracaju, né, para prefeito. Quantos nomes aí apareceram? A gente viu 11 E candidatos outra à prefeitura. coisa, você só pode ter lideranças fortes se elas aparecerem, né? É verdade. Se as novas lideranças não surgirem, jamais vamos formatar grandes lideranças, né? E hoje, viu, André? Tem que acabar com essa ideia de que o novo não pode chegar, Sim. né? Para suplantar, para superar aqueles que um dia já foram. Eu lembro bem, né? Eu estou com 56 anos, né? Faço jornalismo, graças a Deus, há 39 anos, e a gente acompanhou bem essa trajetória de João Alves, enfim. João Alves era um jovem engenheiro que foi guindado à condição de prefeito de Aracaju, né? E que se notabilizou e a partir daí construiu, digamos assim, uma fez história sua política, né? trajetória, Isso. Enfim, quando ele era um jovem engenheiro, ele era um jovem engenheiro, né? Quer dizer, então... Todo mundo tem que começar de algum ponto, Exatamente, né? todo mundo Tem um tem que ponto ter de partida, um início, né? E as novas lideranças, elas chegam para ocupar lugares que outrora eram ocupados pelas velhas lideranças, né? Respeitando o passado, mas olhando para o presente e para o futuro, né? E hoje, não é que você não tenha liderança, você tem, como eu estava dizendo aqui, você não tem mais uma polarização de 2 ou 3 nomes que antigamente você tinha, né? Como eu já disse aqui, você terminava uma eleição hoje, encerrava um mandato, por exemplo, de João Alves, governador, você já sabia que muito provavelmente Dr. João seria candidato de novo lá na frente há 4 anos, mesmo porque era um cenário mais polarizado. Hoje você discute no meio político e na opinião pública aí 5 ou 6 nomes que podem aí, né, compor chapas majoritárias ou uma chapa majoritária, como o André bem colocou, e teria praticamente um WO, que eu acho difícil, né, ou 2 chapas majoritárias. Então você tem hoje um universo sim, de 5 ou 6 nomes que podem compor essas chapas majoritárias. Não vejo nesse momento, lógico, a política é muito dinâmica. Daqui a 1 ano você vai iniciar, um pouco mais de 1 ano, você inicia esse processo para valer, com as definições.
Não sei se vai surgir novos nomes, mas hoje você tem 5 ou 6 nomes que estão nesse cenário que podem formar essas chapas majoritárias. E é um processo que está se iniciando, não é? Não existe mais também essa polarização tão radical partidária como existia antigamente. Hoje você vê que todo mundo conversa com todo mundo. Isso vale para o senhor, né? Sim, vale também. O senhor está conversando com muita lógico, gente. Vale. Por exemplo, hoje, o governador Belivaldo Chagas, quer queira, quer não, por ser o governador do Estado, a grande liderança do bloco de situação. Lógico, vai comandar esse processo do bloco de situação. Belivaldo colocaria alguma objeção na sua vinda para ser candidato, por exemplo, ao Senado, numa chapa dessas aí? Como é que é a sua relação hoje com o governador? Eu tenho uma excelente relação com o Belivaldo, André. Eu não sou aliado do governo, mas eu tenho uma excelente relação com o governador Belivaldo Chagas. Tem alguns pleitos que a gente tem feito encaminhamento ao governo do Estado, mais voltados às questões ali de Pirambu e Japaratuba, e temos, dentro da possibilidade do possível do governo do Estado, sendo atendidos. Agora mesmo o governador Belivaldo Chagas anunciou recentemente, atendendo o pedido nosso, e ele fez questão de dizer isso, numa emissora co-irmã. Eu estava concedendo uma entrevista e ele também, coincidentemente, estava tendo uma inauguração, ele estava visitando uma obra, melhor dizendo, e a reportagem estava lá, e ele dizendo que, atendendo o pedido meu, atendendo o pedido, né, de Reinaldo Moura, ele autorizou o processo licitatório para a recuperação da rodovia que liga Pirambu a Japaratuba, que hoje é uma rodovia importante, porque muita gente corta caminho ali para sair da BR-101, e autorizou, atendendo o pedido nosso. Então eu tenho uma excelente relação com o governador, respeitosa acima de tudo. Não fomos aliados anteriormente, nem somos aliados hoje, mas nada impede que amanhã possamos estar juntos, mesmo porque não há radicalismo, rivalidade, muito pelo contrário. Sempre há um diálogo respeitoso, e sempre que a gente procura o governador, volto a repetir, do que é possível das condições do Estado, ele tem nos atendido. Então esse diálogo, já tive a oportunidade de conversar, né, isso em outras, com alguns aliados do governador, e é uma discussão que no momento certo ela vai iniciar. Ela não teve essa discussão ainda hoje, mas nada impede que no momento certo a gente possa dialogar essa possibilidade, né, com o governador, que é quem vai comandar o processo da base do governo. Um processo sucessório é natural. O governador do Estado, ele que será o líder desse processo. Eu lhe pergunto, André Moura, o senhor foi deputado federal e teve uma grande projeção. E agora foi candidato ao Senado, perdeu. Tem a possibilidade de se candidatar a federal ou ao Senado na próxima. E todo mundo diz que o senhor só pensa no Senado. Que pensamento é esse, rapaz? Não seria melhor ser candidato a deputado federal? O senhor acha que os espaços seriam diferentes em Brasília na atual conjuntura, não? Aquela frase, ele só pensa naquilo, né? Está focado no Senado, mas ou há essa outra possibilidade de voltar como parlamentar lá não, Priscila, veja, Brasília, deputado federal. Eu penso na possibilidade de retornar a Brasília. Esse realmente é o foco. Não há, André, nenhuma definição hoje de retornar a Brasília enquanto candidato a deputado federal ou a senador. Eu entendo que esse é um processo que nós estamos dialogando, e se eu dissesse a você que eu não estaria dialogando, eu estaria falando com a verdade, e aquilo que todo mundo está fazendo, dialogando, conversando, mas eu não teria problema nenhum, André, se o entendimento do meu agrupamento, do agrupamento que eu faço parte, né, quando eu falo do agrupamento que eu faço parte, de entender que o melhor projeto seja que uma candidatura minha a deputado federal. É uma casa que eu conheço, né, que eu tenho até hoje, mesmo não exercendo mandato, uma excelente relação, né, convivo semanalmente lá em Brasília. Você transita bem lá em Brasília, transito né? bem, cuidando das matérias, dos interesses hoje do Estado do Rio de Janeiro como secretário, mas também não deixando de tratar dos interesses do Estado, daquilo que está ao meu alcance. Então não teria problema nenhum retornar a Brasília como deputado federal. Eu volto a repetir, uma casa que eu conheço, e que, enquanto deputado federal, ali os 8 anos que eu lá estive, você disse há poucos anos atrás, não é fácil, no meio de 513 deputados, você chegar e ocupar o espaço que eu ocupei. Os 8 anos que eu estive em Brasília como deputado federal, os 8 anos eu exerci o papel de líder. Fui 3 anos líder do meu partido, do PSC, fui 2 anos e alguns meses líder do maior bloco partidário na casa, com 207 deputados. Um bloco não é ali que envolvia o meu partido, o PP, o PL, o PRB e tantos outros. E depois fui 2 anos e 9 meses líder do governo
na Câmara e depois no Congresso Nacional. Então não teria problema nenhum em retornar para a Câmara, seria um mandato que me daria muito orgulho de voltar a representar o Estado de Sergipe. Agora, a gente não deixa também de discutir a possibilidade de ser candidato ao Senado. Se você me perguntar qual é o espaço, né, que já agora é uma vaga só, né? Antes eram duas, né? É uma vaga só, mais mas arriscado. a proporcionalidade das candidaturas também é a mesma, né? Você tinha uma candidatura ao governo com 2 candidaturas ao Senado. Eduardo teve André e Heleno, Belivaldo teve Rogério e Jackson, né? Valadares Filho teve Valadares, o pai, e Henrique Clay. Então, a proporcionalidade da disputa talvez seja a mesma. Certo. Mas não estou dizendo que sou candidato ao Senado, não. Eu só estou dizendo que a gente também não descarta por completo essa possibilidade, né? De discutir pelo menos essa possibilidade. O Senado é uma casa que eu também conheço, mesmo porque eu tive a oportunidade de ser líder do governo no Congresso e, logicamente, trabalhei a liderança do governo no Senado. É uma casa com apenas 81 parlamentares e ninguém vai me dizer que você ocupar um espaço em uma casa de 81 é mais difícil do que você ocupar um espaço numa casa de 513. Mais de 500, né? E foi por isso, inclusive, um dos motivos pelos quais eu decidi naquele momento ser candidato ao Senado, porque eu entendia que era um espaço que eu ia ter a oportunidade de exercer um papel mais importante para o Estado de Sergipe, né, naquele momento. Fortalecer, né, por já conhecer a casa, conhecer os pares que ali estavam. Lógico que a gente ia para um processo eleitoral, houve mudanças, mas tem um número de senadores que permaneceu. Mas não foi uma eleição também que o senhor participou, em que as pessoas estavam bem cansadas e exigindo mudanças, novas representatividades, como a gente teve aí o caso do delegado Alessandro Vieira, né, que disparou no número de votos. A pergunta de Priscila é muito pertinente. Né? Era a questão aquele do momento. Novo. O Novo decepcionou? O senhor acha que o Novo já não é mais aquilo que passa na cabeça do cidadão? O cidadão, quando avaliou que o Novo chegou lá, está fazendo, vamos dizer assim, um trabalho que não era o almejado, não? Veja, André. Trocando em miúdos. Quem votou em Alessandro esperando realmente um trabalho, né, o Novo e tal, se arrependeu, o senhor acha, não? Veja, André, nós tivemos um momento no país, não é? Sim. Que foi uma onda, que não foi só o resultado do senador Alessandro de Sergipe, nós tivemos muitas outras candidaturas espalhadas no país que foram surpresas, que ninguém conhecia no cenário político, e é isso que o André falou, foi a onda do Novo, como você colocou, Priscila, foi a onda do Novo. Nós tivemos um processo, André, agora recente, que foi o processo das eleições municipais. E essa onda do Novo, nessa eleição de 2020, já se mostrou um tanto quanto sem mais a força que teve em 2018. O Novo, de certa maneira, e essa é a verdade, decepcionou nos cargos que estão ocupando, principalmente no Congresso Nacional. Um exemplo disso, algumas pessoas podem até achar, mas André faz uma crítica ao senador Alessandro porque foi derrotado por ele. Não, porque do mesmo jeito que eu faço uma crítica ao senador Alessandro, que não conseguiu, durante esses 2 anos de mandato, mostrar por que veio, essa é a realidade. Sergipe hoje não teve nenhuma ação concreta por parte do senador voltada para o Estado de Sergipe, porque o papel do parlamentar, André, ele logicamente que é de propor de leis e ali legislar, mas num estado como Sergipe, e nós sabemos disso, não adianta dizer o contrário, que o papel do parlamentar, e é importante também, é de buscar recursos, procurar abrir portas para um estado como Sergipe, que é importante esses recursos quando vêm de fora, Sergipe é um estado carente de recursos. É um estado carente, você veja, nós fazemos esse trabalho num estado como o Rio de Janeiro, que é um estado que tem uma arrecadação muito maior do que o nosso, e esse papel é importante, captar recursos para levar para o estado do Rio de Janeiro, quanto mais o senhor está conseguindo ainda captar recursos lá para o Rio, não? Muito, graças a Deus. Só no ano passado, André, que foi um ano difícil por conta da pandemia, um ano muito difícil, praticamente a gente conseguiu trabalhar mais no final do ano os recursos para o estado do Rio de Janeiro, mas nós conseguimos levar ainda para o estado do Rio de Janeiro no ano passado quase 5 bilhões de reais para obras e ações lá no estado do Rio de Janeiro. Esse ano a gente já conseguiu levar alguns recursos, é um ano que está um tanto quanto travado ainda, porque não foi ainda aprovado o orçamento de 2020. É verdade. Então está um tanto quanto travado, mas nós temos já muita coisa, digamos que engatilhada, guardando somente ser aprovado o orçamento, que a previsão é que seja aprovado até agora, o dia 31 de março, e assim que for aprovado, a perspectiva é muito boa
de muitos recursos aí que a gente deve liberar para o estado do Rio de Janeiro. Mas voltando, eu acabei interrompendo o seu raciocínio em relação, quer dizer, as pessoas teriam se decepcionado exatamente por esses 2 anos de Alessandro e não ter chegado para Sergipe, não ter conseguido para Sergipe o recurso tão necessário para um estado pequeno como o nosso. Não ter exercido um papel para Sergipe. Quando eu falo isso, não é só recurso, não. E aí eu vou voltar só a fazer uma colocação, porque alguém pode dizer, mas André critica Alessandro porque perdeu para Alessandro. Mas eu reconheço, não é, por exemplo, o papel importante que hoje desempenha o senador Rogério Carvalho, que conseguiu chegar à liderança do partido lá, conseguiu ser uma voz, não é, respeitada dentro do Senado, nenhuma característica dele, de oposição ao governo. Lógico que você deixa de ter recursos. Mais ou menos, que ele vota em tudo de Bolsonaro, normalmente, né? Participação forte agora na eleição da presidência. É uma oposição boa. É uma oposição light, né? É uma oposição light. É uma oposição importante. Essa oposição moderna, né? Seja contra, mas vote nas minhas coisas. Né? Mas aí, viu, André, quando eu falo assim, o que é que o mandato, um mandato é importante para o Estado como o Sergipe? É um mandato que traz recurso, é importante, mas o mandato tem a força, por exemplo, para você barrar determinadas situações que o Estado sai perdendo. Agora nós, por exemplo, temos um problema sério que é a questão da Petrobras, né? Fechando postos de trabalho aqui em Sergipe, em Carmópolis. Só em Carmópolis esse ano foram 600 empregos diretos, que atende toda aquela região ali do Vale, que infelizmente foram perdidos, que é um processo que, se você tivesse representantes parlamentares com prestígio em Brasília, você poderia ali pelo menos abrir uma discussão, nesse cenário. É a questão da fábrica de fertilizantes de Laranjeiras. Isso. Me recordo perfeitamente que esse processo da fábrica de fertilizantes de Laranjeiras, ele foi iniciado no governo do presidente Temer, e nós conseguimos barrar. Pela primeira vez, André, na história do Congresso Nacional, nós levamos o presidente da Petrobras para uma reunião com a bancada de Sergipe, e eu fui ao presidente Michel Temer, e aí ele ligou para o presidente da Petrobras, o presidente não queria ir ao Congresso, e ele exigiu que fosse me acompanhando para a gente discutir, e naquele momento nós conseguimos suspender esse processo. Então, é esse tipo de ação e de força política, que você tem que ter para um Estado pequeno como o nosso, que é importante no Congresso Nacional. E aí, eu volto a repetir, é um mandato, por exemplo, do senador Alessandro, não é só do Alessandro não, estou falando de uma forma geral, que não conseguiu, fazer com que Sergipe tivesse, digamos que, em um processo de discussão, ocupando um papel mais importante no cenário nacional. Para nós, qual parlamentar federal sergipano consegue fazer alguma coisa para o Sergipe na atualidade? O senhor se arriscaria dizer, não? Nossos representantes. Eu sei que é uma cocó. Ainda bem que você sabe. Mas veja bem, tem alguém fazendo alguma coisa, pelo menos parecida com o que o senhor fazia na fase de Câmara, não? André, digamos que os parlamentares são esforçados. O marketing é feito, né? A gente vê aí e tal, mas... Eu digo o tempo inteiro aqui, óbvio, que nós temos alguns parlamentares que são melhores que os outros, mas a gente sente falta mesmo, né? Não sou assessor de André Moura, não tenho relação de trabalho com André Moura, mas a gente sempre disse aqui na sua ausência, que falar na ausência é até mais, né? É até melhor. E eu sempre disse que Sergipe teve uma fase muito, mas muito boa mesmo, com a sua ação para alavancar coisas do nosso interesse, né? Esses dias a gente abriu os microfones aqui, eu comecei a falar, questão da BR-101 parou de novo, quer dizer, cadê a bancada federal para agir? Não é possível, tem que ter uma bancada, não falo de um deputado, de um senador com prestígio, não, eu falo de uma bancada com prestígio. É um grupo forte, né? É verdade. A BR-101 parou, a empresa saiu, enfim, e aí, fica por isso mesmo? E qual é a nova que vai assumir? Quanto tempo? Que cobrança está sendo feita? O presidente uma resposta para a sociedade. O presidente veio inaugurar a ponte. Até pouco tempo a ponte ainda estava fechada, né? Diga-se de passagem, se me permite, o presidente veio inaugurar a ponte de um recurso que em novembro de 2018, depois inclusive que eu já tinha perdido a eleição, eu trouxe o ministro do Turismo na época e nós liberamos o recurso, em 2018 o recurso foi liberado naquele momento. O presidente veio inaugurar de um recurso que nós liberamos, nosso mandato liberou, e que, óbvio, a obra foi executada e foi concluída agora e o presidente veio inaugurar, mas foi recurso nosso. A gente está se ressentindo muito, né? Sergipe está se ressentindo muito de ter essa representatividade, alguém para cobrar, para fazer.
porque só de discurso, veja, discurso é um negócio, é o que mais tem lá em Brasília, né? Aliás, a turma às vezes nem fala e manda colocar como lido, né? Não tem, né? Desse como lido. Dado como lido. Dado como lido. Senhor presidente, só quero dar como lido o meu discurso. Exatamente. Entrega na mesa e bota nos anais do parlamento. E aí você vai achar, quando você vai procurar os discursos daquele ano, você, rapaz, o cara fez um discurso ótimo. Bonito, viu? Bonito, mas ninguém ouviu, né? Entendeu? Então isso é o que mais tem em Brasília. A gente tem que acabar com essa ideia, né? E Sergipe precisa, em época de eleição, aí se cria um clima, não, fulano não, ciclano sim, ciclano não e tal. Os interesses começam a aflorar, as mentiras começam a ser ditas. E a política tem funcionado muito em Sergipe na base da mentira também. E fake news, né? Até aproveitando esse momento que a gente estava falando sobre o Senado. Tem que mudar isso, a gente precisa ter gente que faça, entendeu? É verdade. Ah, não, porque André, porque só José, fala, porque não. Antônio. Aí tenta vir com a vírgula, porque o grande problema de Sergipe no processo político é que o cara vai lhe elogiar e coloca uma vírgula, né? Tem aquela pausa, né? Não, André Moura fez isso, tal, mas... É verdade, ó. Vírgula, mas é assim, é do PSC, é assim, assado. E Sergipe descendo a ladeira, né? Aí a gente precisa mudar um pouco isso. Quais são as personalidades, eu não estou falando especificamente de André, quais são os nomes que estão aí que possam em 2022 fazer o Estado sair desse marasmo em que se encontra, né? Até falando nisso, nossos ouvintes já participando. Porque o pessoal cobra muito do governador, mas o governador sozinho não consegue fazer nada. Não, tem que ter a retaguarda, né? E tem feito muito, é bom que se diga, Belivaldo tem feito. Questionamentos. Belivaldo tem surpreendido muita gente aí. Verdade, pegou o governo no pior momento, né? A pandemia, eu acredito. Todo mundo achava que Belivaldo ia ser ladeira abaixo, mas ele tem conseguido. Com aquele jeito dele e tal, ele tem conseguido, né? Tem que sorte, reconhecer, né, André? Por exemplo, alguns avanços importantes. O governador conseguiu regularizar a folha de pagamento de servidores, não tem procuração para defender Belivaldo. Exato. Isso é uma obrigação, mas Sergipe passou 6 anos aí sem conseguir. 7 anos, né? Muitos governos sem cumprir a obrigação. A gente tem que reconhecer isso. As estradas agora, né? Que o governador inicia um processo de recuperação das 400 estradas. quilômetros, né? Aí você pode dizer assim, 25% das estradas, ainda não é o total, mas para isso precisa ter os deputados trazendo emendas, recursos e tal, para ele poder fazer a obra também aqui, né? Porque ele sozinho, repito, não tem condição de fazer. Mesmo assim, são 400 milhões, 500 milhões que serão investidos aí em estradas. André, você conhece isso porque você viveu alguns anos em Brasília e você sabe disso. Não adianta, e você viu a corrida que dos governadores ao governo federal, mesmo porque é uma concentração de arrecadação muito grande na União, e os governadores têm que ir lá mesmo, mas se você não tiver a ajuda do parlamentar, deputado federal, do senador, né, porque para o governo federal vale mais a bancada federal, os deputados federais e senador, do que um governador, né? Porque para ele o que interessa... O governador vai atrás de dinheiro, a bancada tem o voto, né? Para poder aprovar aquilo que o governo quer. Exatamente. Então, se você não tiver também uma bancada que ajude um governador a abrir portas no governo federal para levar recursos para o seu estado, é difícil. Tem que ter quem puxe. Então, você tem que ter uma bancada que tenha força, representatividade, prestígio em Brasília, para ajudar, e é isso que a gente defende, eu sempre defendi, né? O Belivaldo tem feito o seu papel, tem com, né, os recursos do Estado, sim. Né, na gestão que ele está fazendo. Agora é importante que tenhamos uma bancada hoje e para o próximo governador, seja ele quem vier a ser, seja quem for, que tenha força e prestígio em Brasília, num estado principalmente precisa como Sergipe. Sim, claro. Eu vou dar o exemplo mais uma vez nosso no Rio de Janeiro, que é um estado que tem uma arrecadação muito maior do que Sergipe. E o governador quase que semanalmente está comigo em Brasília em busca da bancada federal para abrir portas no governo para levar recursos para o Rio de Janeiro. E é preciso que nós tenhamos representatividade, né, em Brasília para ajudar o governo do estado a trazer recursos para Sergipe. E falando nessa força de Brasília, tem muita gente mandando pergunta aqui, já que o senhor falou no Senado, com relação à senadora Maria do Carmo Alves. Ela sai de cena e apoia o senhor, já que o senhor colocou aí... que não tem nenhum problema de se candidatar mais uma vez ao Senado. Tem alguma ligação com isso, com democratas? Eu não tenho problema em me candidatar ao Senado, nem a deputado federal, né? Mas veja, a senadora Maria do Carmo, inclusive, deu uma declaração essa semana, sexta-feira, elogiando muito o nosso nome, enfim, reconhecendo o trabalho que a gente fez em Brasília.
E lógico, para mim seria uma honra muito grande ter o apoio da senadora Maria do Carmo, seja candidata a deputado federal ou seja candidata ao Senado, lógico. Né? A senadora, pelo menos o que eu tenho acompanhado aí, tem dito em algumas entrevistas que não é mais candidata. Em uma entrevista que ela me concedeu, já tem alguns meses, é bem verdade, ela disse que não seria candidata. Eu estaria com 81 anos e tal, não seria mais... Depois da perda do ex-governador João Alves também, ela se ressentiu soma, né? muito. Os problemas de saúde. Ela se colocou realmente num momento assim de dar um ponto final a isso, mas provavelmente vai apoiar alguém, né? Porque ninguém se desliga da política assim no automático de uma hora para outra. Mas olha, eu quero encerrar o nosso bate-papo, está um bate-papo bem interessante sobre política, e a política também precisa ser bem discutida, né? Perguntando sobre Edivaldo Nogueira, né? O prefeito de Aracaju teve seu apoio nas eleições, aliás, não só o apoio, né? Tudo isso que a gente está falando de recursos, enfim, as emendas, o que foi possível acabou vindo para a capital, boa parte dessas emendas, né? E aí eu pergunto, vocês conseguiram alguma coisa depois? O agrupamento que você coordena, controla, comanda, enfim. Depois de tudo, depois da eleição, consegue sentar com o prefeito, pelo menos sentar para conversar? O prefeito tem sido grato ou ingrato? Como é que está a relação aí com o nosso Ed, o homem da Zabumba? Não, mas nós temos... Saiu no Jornal Nacional essa semana, viu, rapaz? Edivaldo, né? O coordenador da Frente Nacional de Prefeitos, né? Eu acompanhei a entrevista. Ele falou bem, falou bonitinho, né? Falou bem e quero aqui reconhecer e dou razão a ele. Precisa realmente ter uma nova formatação, principalmente nesse momento da distribuição das vacinas no país. Mas de qualquer maneira, viu, André? Nós apoiamos a reeleição do prefeito Edivaldo Nogueira. Como você bem sabe, o nosso mandato trouxe para Aracaju cerca de 320 milhões de reais para muitas dessas obras que estão ocorrendo hoje em Aracaju. Foram recursos ainda do nosso mandato e temos dialogado com o prefeito Edivaldo Nogueira. A gente já, depois das eleições, do segundo turno das eleições, já tivemos algumas reuniões, algumas conversas com o prefeito Edivaldo Nogueira. Ele tem sido muito atencioso conosco, com o nosso agrupamento político, e a gente realmente fica muito feliz em saber que os recursos que nós trouxemos para Aracaju, eles estão sendo transformados em obras que melhoram a qualidade de vida das pessoas, que é importante isso, André. É uma preocupação que a gente tem, que muitas das vezes a gente coloca um recurso para um determinado município, mas não vê a coisa andando. Não vê a coisa andando. E aqui em Aracaju, diga-se de passagem, tem que reconhecer, o prefeito tem conseguido colocar. Eu tenho visitado muitas obras que estão em andamento. Semana passada eu tive visitando obras no 18 do Forte, na expansão do Siqueira Campos, no Santa Maria, 17 de março. Obras importantes estão acontecendo e melhorando realmente a vida das pessoas. Mas ou ficou espaço vago para o seu agrupamento? O prefeito pretende reconhecer, trazendo alguém do grupo para participar da administração? André, veja, ou não houve nenhum acordo nesse sentido? Não houve nenhum acordo nesse sentido. Não houve nenhum acordo nesse sentido. Eu já disse isso, inclusive ao prefeito. Nós não temos que cobrar absolutamente nada, não fizemos nenhum acordo em troca de espaço. O prefeito Edivaldo Nogueira mantém a equipe por enquanto, pelo menos até o momento ele mantém a mesma equipe, que foi da gestão passada. Se o prefeito lá na frente entender que o nosso agrupamento pode contribuir com a gestão dele, logicamente que a gente vai discutir e debater, mas do contrário eu também não posso cobrar nada, porque realmente não houve nenhum acordo com o prefeito nesse sentido. Tá certo, pois então. Priscila, conversamos com o ex-deputado federal André Moura. Que movimentou as redes sociais, o Dudu Vieira da Soledade, agradecendo, o ex-deputado federal André Moura pelo empenho, pelas emendas, que destinou aí a Sergipe, tanto quanto líder no Congresso, no governo lá e no Congresso Nacional, e hoje também com essa atuação que continua lá em Brasília. Muitas pessoas aí, querendo saber se realmente o senhor pode sair candidato ao governo do estado. Tem mensagem aqui de Carmópolis, o Alves, ou seja, permeando os 4 cantos, que eu tenho acompanhado até nas redes sociais. O senhor tem caminhado bastante aqui, quando não está no Rio, quando não está em Brasília, mas está também circulando pelo interior do Sergipe. Olha, e aqui, e o pessoal aqui lembrando, esse final de semana, algumas coisas citando o senhor, artigo jornalístico falando que o senhor vai ser o AIS de ouro da eleição de 2022 para o Senado. Ai, meu vai Deus, ser o nome de destaque para o Senado.
E também nas redes sociais, muito se falou das declarações da senadora Maria do Carmo, dizendo que não seria candidata e que o melhor nome seria exatamente o seu nome, o nome de André Moura, para a vaga dela, né? Porque é a vaga que ela vai deixar aberta, né? Se ela não se candidatar. É verdade, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Para a vaga da senadora Maria do Carmo, que hoje faz um mandato, e eu acompanho muito o mandato da senadora, que faz muito os prefeitos. Hoje a senadora talvez a parlamentar que mais tem trazido, viu, André, recursos para o Estado, seja para as prefeituras. É aquela história, caladinha e fazendo. Caladinha, já emplacou a Codevasf e vai emplacar a SPU, viu? Tô sabendo aí. A senadora tem muito prestígio, Muito prestígio. Eu estou lá em Brasília, a senadora tem muito prestígio e tem trazido, viu, Priscila, muitos recursos. Eu converso muito com os prefeitos e hoje a gente tem que reconhecer, a parlamentar que hoje tem mais conseguido viabilizar recursos para o Estado, para as prefeituras, é a senadora Maria do Carmo. Parabéns à senadora Maria do Carmo Alves, que está lá em Brasília nos representando e anuncia aí, digamos que o fim da carreira dela, mas que deixa bons frutos, né? Assim a gente espera. Verdade. E o PL, né? Como é que está isso aí? O PSL, na verdade. Não, o PSL também. Estamos organizando o partido. Vai mesmo, né? Para o PSL? Eu estou sentindo aqui, o senhor já falou aí. Provavelmente. Mas o senhor pode ir para o DEM, não, É tanto né? P e tanto pode, L que a gente fica... Pode migrar para o DEM, de acordo com tanto elogio aí da senadora? Né? Não. Eu já fui, eu fui PFL, na verdade, né? Os dois primeiros mandatos que eu exerci foi pelo PFL, né? Com o doutor João. Eu fui fundador da ala jovem do PFL. Fui prefeito de Pirambu pelo PFL em 96 e 2000. Olha aí, é um partido que eu tenho muita simpatia, tem história, né? Hoje democratas e é uma possibilidade que a gente não descarta. Tá né? vendo aí? Tá vendo? Tem democratas no meio. Zé Carlos Machado estava bem animado na última entrevista que deu pra gente. Machado está conversando com todo mundo, que teve. Só não saia muito de casa, viu, Machado? Por causa da pandemia. Você vacinado. É um grande homem público, Machado. É verdade. E agregador, né? Ele gosta de conversar com todo mundo também, com aquele jeitão dele. Eu estou achando que o Machado vai convencer. E conhece muito a realidade de Sergipe. Muito. É verdade, muito. Viu? Bem, tá aí. Agradecendo a vinda aqui de André Moura, ele viaja para o Rio de Janeiro, é secretário do Rio de Janeiro, é bom que se diga, na atualidade, faz um trabalho importante para o Rio de Janeiro, e a gente fica aqui aguardando, né, por 2022, para saber se ele vai ter do povo sergipano o reconhecimento para continuar aquele trabalho tão importante, né, com busca de recursos e de coisas boas para Sergipe lá em Brasília. Eu digo e vou repetir de novo aqui, em alto e bom tom. Sergipe precisa parar de ficar falando, né? Algumas pessoas, não são todos, isso e aquilo, e não pode fulano, não pode ciclano, e continuar colocando no poder pessoas que nada fazem, né? A gente precisa ter gente que faça a diferença, que se some com o governador de plantão, seja ele qual for, com o prefeito de plantão, e vá a Brasília e brigue, enfim, e traga o que a gente precisa, porque nós vivemos num estado pobre, muito pobre, e se a gente não tiver gente com esse perfil, a gente precisa de 8 deputados federais com esse perfil, 3 senadores com esse perfil, a verdade é essa, até porque nossa bancada é diminuta, né? Nós só temos 8 federais, como o senhor mesmo realçou na entrevista de hoje, né? Então ressaltou. Tem que ser 8 com sangue no olho, A gente precisa ter gente com sangue no olho aí, porque hoje, lamentavelmente, quando a gente olha os 8 federais, se você mandar, você que me ouve agora aí, mande para mim agora, sem pensar muito, quais são os 8, talvez você não se lembre de pelo menos uns 4 deles, né? Vai ter dificuldade, vai entrar no Google e vai colocar deputados federais para o Sergipe para lembrar o nome dos deputados. Lamentavelmente, isso acontece. Às vezes acontece comigo, imagine, viu? Tem horas que eu preciso, sempre fica faltando 1, 2. Refrescar a memória, né, André? Então, minha gente, a gente precisa mudar esse perfil. Nossa bancada tem que ser uma bancada realmente com sangue no olho, como disse Priscila, e a gente vai aguardar, né? E o elogio precisa ser feito. A gente precisa elogiar as pessoas que merecem elogios, né? O deputado André Moura fez um grande trabalho e a gente precisa dele, sim. Quero que ele deixe o Rio de Janeiro de lado e volte a correr atrás das coisas para Sergipe. Boa sorte na caminhada e nos deixe informados, né? Eu sei que o senhor está aí com esse foco, né? Agora para 2022, vai devagarzinho e tal, mas com esse foco para o Senado, se houver qualquer mudança de percurso, nos avise para a gente trazer para os nossos ouvintes a informação sempre em primeira mão.
E com equilíbrio, que é o perfil do Jornal da Rio. É um jornal com equilíbrio. A gente não está aqui para puxar saco de ninguém, mas a gente não pode deixar de falar certas verdades e ressaltar aquilo que realmente merece ser ressaltado. Parabéns por tudo que o senhor representa para Sergipe na atualidade como homem público. É isso que a gente precisa, de gente que faça a diferença. Obrigada, Priscila Andrade. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Um abraço, André Moura. Viu? Obrigado, Cuidado com Eu a quero Covid, mandar um por abraço favor. aqui, aí sim, aí eu vou mandar um abraço especial para Lila, minha grande amiga. Tá ouvindo? Tá Minha grande ouvindo. amiga, aonde me encontra, vem, me abraça. Figuraça. Amiga de muitos anos, né? verdade. Para Reinaldo, também amigo de muitos anos. E a gente tem que dizer as coisas. Eu não estou falando isso porque é filho de Lila e de Reinaldo, tá? Eu estou falando isso com base na vivência como jornalista e do que a gente está vendo aí, né? A mesmice que está posta nesse estado com pessoas que chegaram para fazer a diferença e nada fizeram, pelo menos até agora, né? Tem 2 anos que a gente está aguardando aí determinadas figuras mostrarem serviço e até agora a gente está só esperando. A gente já mudou de sede, Priscila, a gente já veio para cá, já mudamos de rádio e continuamos esperando, né? Então, vamos que vamos, né? Vamos aguardar. A vida é assim, né? Na política, então, meu Deus do céu. André, um abraço, hein? André, um abraço. Obrigado a Até vocês, a forte próxima, abraço. viu? Parabenizar mais uma vez pela nova estrutura, mandar um abraço o para o Grupo amigo Teixeira, né? isso mesmo. Um empresário que investe em Sergipe e a visão que Teixeira tem de trazer a Rio aqui para E vem novidades na comunicação aí com o Teixeira. O Grupo Teixeira não vai ficar só em 3 emissoras de rádio, não. Vem outras coisas que vão acontecer ao longo aí dos próximos meses na comunicação, porque Teixeira se empolgou com comunicação, está investindo e certamente a Rede Rio vai dar ainda muito mais o que falar. Então, parabéns. E é isso que precisa, empresários que têm essa visão de investir em Sergipe. Teixeira tem feito isso. Então, parabéns a Teixeira, um forte abraço. Obrigado, André, forte, Priscila, obrigada, pela oportunidade, querido. que possamos todos, né, se cuidar nesse momento, né, que é tão difícil, mas que a gente possa sair, que a vacina chegue, né, André, o mais rápido possível. Para todos. E que chegue para todos. Forte abraço. Um abraço. Amém. Grande abraço. 8h16. 8h16. E aí, você já colocou cortina de vidro na sua casa, na sua varanda? Ainda não? Aproveite, ligue hoje, 3043-5454. Cortina de vidro, o nome do envidraçamento no Brasil. A gente fala aqui também em nome de Fassoto. Lojão Fassoto, cartão, compra fácil Fassoto, garanta até 10% de desconto e até 40 dias para pagar. É demais. Bom demais, Fassoto. Também conosco, sempre junto, Coab Prêmio Imobiliária. Garante mais é o nome do sistema para você antecipar aluguéis. Até 12 aluguéis você antecipa. Ligue 3231-3231 e não precisa declarar no imposto de renda. Você vai entender por quê quando procurar a Coab Prêmio Imobiliária. Eu falo também em nome de Oral Plus. Abrace o sucesso com o sorriso Oral Plus. Agende uma avaliação. 4141-1450 é o telefone para você agendar uma avaliação da sua boca com quem entende. Preço justo você vai encontrar na Oral Plus, que fica no Centro Médico Jardins, pertinho da gente aqui, viu, Priscila? É verdade. Mandar um abraço para o doutor Esdras frente. Guimarães, a equipe da Oral Plus é sensacional, minha gente. E também conosco, aqui, não deixe de fazer a sua inscrição, seja empresário, seja estudante. Superestágios.com.br. Entre no site superestágios.com.br. Chegou essa franquia para fazer diferente e facilitar a vida de quem quer estagiar e de quem precisa contratar estagiários. Eu volto já, também falando em nome de Shopping Premium, o nosso shopping, que toda semana tem uma semana de ofertas. E essa semana a gente tem muitas ofertas no prêmio. Daqui a pouco eu digo o que é que vai estar em oferta até quinta-feira no Shopping Prêmio. Priscila, a gente volta em instantes. A gente volta em instantes, já vou ler todas as mensagens aqui do WhatsApp, muita gente mandando informação, inclusive de um congestionamento na entrada da capital, né, vindo de Salvador, muita gente aí perdeu bastante tempo na estrada, mas a Polícia Rodoviária Federal já está em atuação, já está liberando a rodovia, é uma boa notícia, e daqui a pouquinho eu falo o nome de todo mundo, mando abraço, beijo e agradecendo a audiência dessa manhã. Agora 8h18, com a Sinfonia da Rio FM, a gente vai ao intervalo e volta já já. Participe.